Então vamos prosseguir, irmãos, aqui em nome de Jesus, na passagem em que Jesus envia os 70 discípulos, tipificando a igreja, para a missão. Ao retornarem, relataram os seus feitos em nome dele. A palavra diz que o Senhor alegrou-se no Espírito Santo e também que em Lucas 10, versículo 18, ele lhes disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Isso agora já ocorreu. O diabo caiu do seu lugar de autoridade. Irmãos, isso é maravilhoso. O diabo caiu do seu lugar de autoridade, irmãos. Aqui Jesus estava falando dentro de uma visão que ele estava tendo de quando ele realizaria a sua obra. Aqui percebam, isso aqui Jesus falou para os discípulos antes dele ir até a cruz. Em Lucas 10, quando ele envia os 70, que tipificava a igreja, ele ainda não tinha feito a sua obra, mas ele já via pelo Espírito Santo que quando ele concluísse a sua obra, o trono de Satanás cairia, Satanás seria destronado. Irmãos, nós estamos entrando agora num ponto sobre a autoridade que vai fazer a total diferença na sua vida. Se nós ouvirmos e entendermos e crermos, nós vamos nos estabelecer num lugar que a maioria ainda não está. E isso precisa ser muito claro para nós. Tudo que a gente vai falar aqui, irmãos, é um chamado do Senhor para a gente entender o nosso lugar em Cristo. Então, Satanás, como já foi mencionado aqui pelo irmão Alessandro, ele tinha o governo e a autoridade que o homem entregou para ele. E nesse momento em que Jesus envia os 70 discípulos, tipificando a igreja, Jesus já viu que quando ele concluísse a sua obra, Satanás perderia esse lugar de governo. Em Atos 1, 9, 11, do 9 ao 11, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como ouviram subir. Então aqui Jesus estava subindo para a glória novamente, após a obra ter sido completa. Percebam-se, irmãos, Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, ele vem para a terra, ele se despiu de toda a sua glória. A palavra fala que ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Então ele se despiu de toda a sua glória, se fez homem, se fez um sacrifício por nós. Mas não apenas para nos dar a salvação, mas para que quando ele fosse glorificado, nós ocupássemos um lugar com ele, irmãos. Então, quando ele volta para a glória, ele se assenta à destra de Deus. E ele preparou, vocês lembram quando ele fala para os discípulos: eu não os deixareis órfãos, enviarei um consolador. Ele enviou. E também ele fala assim: eu vou para o Pai e eu prepararei lugar para vós. Irmãos, o lugar já está preparado, já está pronto, é um lugar nele, irmãos. É um lugar nele, em Cristo. E percebam que o que nós trouxemos aqui, a visão de Jesus, vendo Satanás cair do seu lugar de autoridade, e depois em Atos, Jesus ocupando o lugar de autoridade. Por isso, o título, Autoridade sob Nova Direção. Significa que o governo não está mais na mão do nosso adversário. O governo está na mão do nosso Senhor. É óbvio que o adversário, Satanás, o desejo dele, a trama dele, a estratégia dele é manter o máximo de pessoas que ainda não são do Senhor e até mesmo os cristãos debaixo do engano, debaixo do entendimento de que eu não posso fazer nada ainda, ou de que eu sou limitado. Só que tudo que o Senhor está nos chamando para entender e para viver é que não há limitações mais para nós, irmãos. Aleluia. Nós estamos num lugar privilegiado. Quem estava aqui domingo passado, quem ouviu o primeiro ali quando falamos sobre autoridade, uma das traduções de autoridade é privilégio. Nós somos privilegiados em Cristo, irmãos, do lugar que temos. Agora
Cristo está à direita da majestade. Ele é o Filho do poder. Quando a palavra fala que ele está à destra, ele está no lugar da autoridade. Ele é a própria pessoa da autoridade. Aleluia. Percebam que ele é a própria pessoa da autoridade. E essa própria pessoa da autoridade habita em nós pelo seu Espírito. E nós somos chamados para estar nele. E nós temos muita coisa hoje, irmãos, para sermos enriquecidos em nome de Jesus. Ainda dentro desse assunto, aqui em Efésios, versículo muito importante, vai dizer assim, ó, capítulo 1, versículo 19 a 22. Aqui, ó, apóstolo Paulo falando, orando, né? Ó, oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Então, tudo se trata agora de crer nisso. Amém? É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra. Então olha onde Cristo está assentado. Assentado quer dizer estabelecido. Lugar de honra à direita de Deus. Direita, então, lugar de autoridade. À direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Então esses versículos aqui são versículos de muita riqueza, porque aqui está muito claro, né? Olha onde Cristo está. Cristo agora está assentado. Então assentado é estabelecido, ele não vai sair desse lugar, é uma obra eterna. Então esse é o lugar que ele está assentado, né? Ele está à direita de Deus, local aonde Satanás estava, mas agora houve então essa nova, né, uma substituição. Satanás cai, Cristo sobe, então há uma nova direção agora. Ele está nesse lugar de honra à direita de Deus. E ele está agora, ó, muito, muito, muito acima. Não é um pouquinho acima, não é coisinha de nada acima, mas é muito, 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 muito acima. Olha que interessante, muito acima de qualquer governante. Então está dizendo tudo aquilo que pode se dizer que é um poder, tudo aquilo que pode dizer que se tem uma autoridade, seja no mundo, seja no reino espiritual, a palavra está dizendo que Cristo está muito acima. O que quer dizer isso? Que o poder dele, que a autoridade de Cristo é muito acima comparado a qualquer classe de pessoas ou de seres que pode exercer algum tipo de autoridade. A autoridade dele está muito acima de qualquer governante, muito acima de qualquer autoridade, muito acima de qualquer poder, líder ou qualquer outro nome. Isso que tem que ficar bem claro para nós, porque o inimigo, o sistema, joga muitas coisas de nome disso, nome daquilo, fulano de tal, e não sei o quê. Então isso tem que ser algo estabelecido e crido em nós. Nós temos que ter esse entendimento, que o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele está muito acima de qualquer classe. Ó, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Aleluia. Agora, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. Aleluia. E o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Então, olha onde está o nosso cabeça. Olha onde está o nosso governo, a autoridade, o lugar que ele está. E muitas das vezes ainda, quando falamos de Cristo, apenas trouxemos a imagem do Cristo homem. Olhamos o Cristo homem. Cristo, ele se fez homem, mas ele não está mais nesse lugar. Onde que ele está agora? Estabelecido. Lugar de maior autoridade, lugar de maior honra, o maior governante, a maior autoridade do universo para sempre. Para sempre, ninguém vai ser maior do que ele. Ninguém pode ser maior do que ele, ninguém, nada. Ele é o maior e ele é o cabeça da igreja, ele é o nosso Senhor, ele é o Rei da Glória. Aleluia. Em Filipenses 2, 9 a 11 diz: Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Mais alta honra. Nós vemos, né, de maneira natural, quando
um soldado ou alguém que vai para uma guerra, ele realiza uma grande missão, ele realiza ali um grande, ele cumpriu a missão de maneira perfeita e ele sobrevive e ele retorna, geralmente o presidente do país, que é a pessoa de maior autoridade da nação. O que ele faz? Ele dá uma medalha de maior honra para aquele soldado ou para aquela outra patente que seja. Então agora Deus, por aquilo que Cristo fez, por ter realizado uma obra perfeita, por ter realizado uma missão perfeita, Deus agora estava entregando a Cristo como se fosse uma medalha de maior lugar, um lugar de mais alta honra, porque Cristo realizou a missão de maneira perfeita. Esse lugar foi conquistado de maneira justa, dentro do padrão de Deus. Então agora Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, ele deu um nome. Então agora Cristo tem um nome de poder, um nome glorioso, e esse nome, o nome dele, também está acima. Olha como a Bíblia ela frisa isso, está acima, muito acima de todos os nomes, qualquer nome que você pode imaginar. Seja nome de demônio, nome de doença, nome de autoridade humana, espiritual, o que for, Cristo, o nome dele está muito acima. Aleluia! Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, se prostre, se renda, todo joelho, em todos os ambientes, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então esse é o lugar onde Cristo está. E isso tem que ser não só entendido, mas crido e ser uma verdade em nossos corações. Nós precisamos ter essa confiança, sabendo aonde o nosso Senhor está, o lugar que Ele está. E nós vamos ver mais à frente que Ele não está só lá, Ele também nos levou a esse lugar. Isso que é maravilhoso. Olha que privilégio, como o irmão Adilson mencionou, privilégio estar nesse lugar, um lugar que nós jamais conseguiríamos ir pela nossa força, pela nossa obra, pela nossa vontade. Não havia nada que poderíamos fazer para estar nesse lugar, mas Ele fez e Ele nos elevou também, juntamente com Ele, neste lugar. Amém? Irmãos, o glorioso disso é que quem está em Jesus também está acima, não por baixo. A palavra diz em Efésios 2,6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E o extraordinário, irmãos, é que assim, foi lido aqui agora pelo irmão sobre o nome que está acima de todo nome. E para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Só que agora quem que usa esse nome, irmãos? Jesus não usa o seu próprio nome para exercer autoridade, irmãos. Percebam que Jesus, quando ele esteve na terra, ele expulsava demônios, curava os enfermos, pregava o evangelho, anunciava as boas novas pelo seu próprio nome, em nome dele mesmo, em nome do Pai. Ele estava em nome do Pai. Mas ele, porque era o primeiro filho, e ele também, porque era o único, e ele era o Messias. Mas nós hoje temos a responsabilidade, irmãos, é eu e você, é você que tem essa responsabilidade de usar o nome de Jesus, de usar a autoridade que há no nome de Jesus. Então, lhe deu um nome que está acima de todo nome, mas é nós que usamos esse nome, irmãos. Percebam o privilégio que temos. Percebam como a sutileza do derrotado, do nosso inimigo, em tentar nos enganar, nos distrair, desfocar do lugar que o Senhor nos chamou para estar. Efésios, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Irmãos, isso não é no futuro, Ele não nos ressuscitará, Ele nos ressuscitou. Quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo, eu reconheço que eu morri para a velha vida. E eu reconheço que eu estou vivendo uma nova vida no Senhor. Então o Senhor, Ele me vê o quê? Ressuscitado com Cristo. Se eu ressuscitei com Cristo, eu não tenho mais a vida como eu tinha antes, dominado, subjugado. Agora, na minha nova vida, aos olhos de Deus,
Eu tenho uma nova vida em Cristo, irmãos. Eu ressuscitei com Cristo e Ele me fez assentar nos lugares celestiais. Por que eu não estou assentado nos lugares celestiais? Essa é uma boa pergunta para a gente se fazer. Eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo? Porque percebam que aqui é separado. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então Ele fez a obra para eu estar lá. Mas quem tem que estar lá sou eu, irmãos. Porque Ele já está lá. É eu que tomo a decisão de crer e de me posicionar. E olha que maravilhoso aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, a palavra que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: oro para que entendam. Irmãos, esse aqui é o desejo do coração do Senhor, que a igreja entenda a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, olha qual era a oração desse homem: orando para que a igreja entenda a grandeza insuperável do poder de Deus. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, como já foi lido aqui, Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder, qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, e a igreja, isso aqui agora é você, é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Irmãos, vocês percebem como isso é tremendo, irmãos? Olha que tremendo, o desejo do coração do Senhor é que nós venhamos a entender o poder, conhecer o poder, a glória de Deus. Venhamos entender esse poder glorioso, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. E esse é o mesmo poder que é dado à igreja, irmãos. Que é dado para mim, que é dado para você. É o mesmo poder e autoridade que o Senhor quer que andemos, irmãos. Que andemos nessa terra. Quando Pedro, ele entrou na casa de Cornélio, lá no livro de Atos, no capítulo 10, ele começou a pregar o evangelho, e ele começa a falar de Jesus, irmãos. Ele começa a falar que Jesus andou fazendo o bem e destruindo as obras do diabo. Jesus andou fazendo bem e destruindo as obras do diabo. Aí Jesus concluiu a obra e ele passa o dever e a responsabilidade para nós. Para nós, irmãos. É nós hoje que temos que andar fazendo bem e continuar desfazendo, destruindo as obras do diabo. É nós que temos esse privilégio, esse poder, essa autoridade para fazermos o que o Senhor Jesus fez e continuarmos fazendo com muito mais poder, com muito mais glória, porque Cristo concluiu essa obra em nome de Jesus. E como o irmão Adilson mencionou sobre estar assentado, e eu também já falei sobre isso, estar assentado e estar estabelecido. Então, olha qual que é o desejo do coração de Deus. Assim como Cristo ele está estabelecido neste lugar, o desejo de Deus é que todo filho de Deus, todo cristão, todo crente também esteja assentado, mas no sentido de estabelecido. Aleluia. Não é você assentar hoje e amanhã se levantar e sair desse lugar. No outro dia entender de novo e se assentar. Não, é para sempre, é estar neste lugar assentado, estabelecido. É algo que a partir do momento que nós entendemos e cremos, seja um lugar que nós não iremos mais sair deste lugar. E também é interessante percebermos que a palavra está dizendo que esse lugar é para todo filho de Deus. Aqui não está dizendo que esse lugar onde Cristo nos colocou assentados com Ele, não é apenas para quem tem um título,
que isso muitas das vezes foi propagado de maneira religiosa, no qual as pessoas primeiro perguntam, mas tu és o quê? Ah, tu é pastor, tu é missionário, tu é isso, tu é aquilo, e aquele que não tem nenhum título não é nada. Não, a obra que Deus realizou através de Cristo é para que todo filho de Deus esteja estabelecido nele, assentado nesse lugar de autoridade. A autoridade é autoridade para o crente, para aquele que está crendo. Por isso que essa era a oração de Paulo. Eu oro para que vocês entendam, compreendam, estabeleçam e creiam nessa obra. E seja uma verdade vivida onde formos, entendendo que não há nenhum nome acima. Nós tivemos recentemente a questão da pandemia, no qual havia um nome sendo mencionado. E muitas pessoas pegavam esse nome e focavam nele, e esse nome trazia o quê? Trazia medo. As pessoas entraram no ambiente do medo. O medo ceifou muito mais do que a própria doença, do que o próprio vírus. Mas por quê? Porque estavam olhando para um nome, mas não estavam olhando para a palavra no qual diz que Cristo, o nome dele está muito acima de qualquer nome, de qualquer doença, de qualquer enfermidade, de qualquer demônio, de qualquer governo, do governo da terra, do governo espiritual. Temos que entender que o nome dele está muito acima, ele está muito acima e nós estamos lá, se estamos crendo e estabelecendo isso. Amém? Aleluia. Aleluia. Então a questão agora é algo importante, a questão do conflito, da guerra espiritual, porque muitos são tentados a não crer na autoridade. E aí que está a questão, porque Satanás ele não pode desfazer a obra que foi realizada. Mas o que ele tenta? Ele faz as pessoas a não crer nessa autoridade. E se a pessoa não está crendo, ela não está tomando posse, ela não está acreditando. E aí se ela não está, se ela não crê na autoridade, ela não está usufruindo dessa autoridade. Porque o diabo sabe que um crente, um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão em Cristo, que crê e sabe exercer a autoridade, então crê e exercer, ele não tem meios, artifícios, mecanismo, legalidade, força, nada contra um cristão posicionado. Aleluia. Então essa é a questão. A questão é que nós precisamos nos posicionar. Se nós não tomarmos esse lugar, Satanás ele vai continuar com a sua legalidade, vai continuar enganando e vai continuar se apresentando como um grandão, como um maior, como uma pessoa de autoridade. Essa é a questão. Então nós precisamos entender quem ele é agora, que ele foi derrotado eternamente, que ele está caído, ele perdeu esse lugar, e agora onde nós estamos com Cristo Jesus. Só que se não entendermos, como o próprio texto vai dizer ali, se não estabelecemos, vai continuar Satanás, porque ele é mentiroso, ele vai continuar se apresentando como alguém grande e poderoso, e o cristão, o crente que era para estar crendo, vai continuar aquele mesmo pensamento. Eu sou um pobre coitado, eu sou um pobre pecador, eu não posso nada. Esses pensamentos que permeiam somente dentro de um sistema religioso, no qual Satanás sempre é visto como alguém grandão, poderoso, e o cristão é visto como ninguém, não é ninguém, um Zé Ninguém. E essa não é a verdade da palavra de Deus. A palavra diz que Cristo já realizou essa obra, já destronou Satanás e já nos colocou juntamente com ele. E isso que tem que ser entendido e crido. Quando olharmos para nós, crendo que estamos em Cristo, sabemos agora que estamos nele. Se estamos em Cristo, somos alguém agora. Por isso que é importante entender e exercer essa autoridade. A autoridade tem que ser estabelecida e exercida. Eu sempre faço essa comparação. Vamos pegar o exemplo de um policial. Quando ele vai fazer todo o processo para se tornar um policial, ele começa a entender que ele é um policial, ele ganha a roupa de policial, ele ganha uma arma de policial, só que agora ele precisa exercer a autoridade como policial. Não adianta ele sair na rua, quando ele vê uma situação, ele se questionar, será que eu posso? Será que eu vou? Será que é para mim? Aí ele vai olhar para a roupa dele, mas é eu mesmo. E ele não exerce a autoridade, não faz o que tem que fazer. O que o ladrão, o bandido vai fazer? Vai roubar, vai matar, vai destruir. Então a questão agora não se trata do ladrão, não se trata do bandido, mas se trata de nós exercermos e estabelecermos a autoridade que nos foi dada por Cristo Jesus. Porque Satanás sabe, se tomarmos esse lugar, ele não tem força, ele não tem mecanismo, ele não tem artifícios, ele não tem meio, ele não tem nada.
E nós temos tudo em Cristo Jesus. Amém? É uma questão de direito e lugar concedido pelo Pai a todos os seus filhos. É um direito. E todo direito deve ser estabelecido. É seu direito, é meu direito, é nosso direito. Como diz a palavra em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, herdamos a mesma coisa que Cristo herdou. O mesmo lugar de glória que Cristo herdou, nós também herdamos nele, porque somos co-herdeiros de Cristo. Nessa herança não é somente no céu, mas também agora na terra, que é outro pensamento também que permeia, que eu vou reinar quando eu for para o céu, eu vou fazer algo quando eu for para o céu. Quando haver o arrebatamento, daí eu vou ter essa autoridade. Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que a igreja foi chamada agora para quê? Para reinar em vida, para ser o corpo de Cristo, fazer as mesmas obras que Cristo fez quando estava na posição de filho aqui na terra. Então agora, Cristo está lá, do lado do Pai, nesse lugar de autoridade, e nós estamos aqui agora representando Ele, usando o nome dEle, exercendo a autoridade dEle, para realizar as mesmas obras que ele começou a fazer. E agora a sua igreja deve continuar. É isso que nós ouvemos quando vamos ler o livro de Atos. A igreja, os cristãos exercendo esse poder, essa autoridade em nome de Jesus. Nós vemos Pedro e João falando para aquele coxo na porta famosa: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eles tinham? Eles tinham um entendimento estabelecido do que eles receberam o Espírito Santo, que eles receberam um nome, eles entenderam e creram que Cristo estava à destra do Pai e eles estavam estabelecendo isso. Eles estavam falando, aquilo que eu tenho era uma verdade, eles tinham isso, eles tinham o nome de Jesus, eles tinham um entendimento, era algo crido no coração deles. Então eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí eles exercem o quê? Uma fala de autoridade. Eles declaram poder, levanta e anda, em Cristo Jesus, palavra de autoridade, porque eles eram uma autoridade, porque eles entenderam isso e estabeleceram isso. E aí nós vemos depois o quê? O inimigo querendo que esse nome fosse silenciado. Não fale mais o nome de Jesus, não fale nesse nome, porque o diabo sabia que era nesse nome que havia poder e autoridade. Então, se o diabo sabe isso, nós temos que saber muito mais ainda, e nós precisamos estabelecer isso em nome de Jesus. Amém? Irmãos, interessante que aqui, se nós somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então é muito claro aqui, você não é um coitadinho. O diabo quer que você ache que você não tem, você não pode, que você não consegue, que isso não é para mim. É para você sim, em nome de Jesus. Você não é um coitadinho, não haja como tal. Não se permita pensar que você não pode ou não consegue. Você é um filho de Deus e é co-herdeiro com Cristo. Você está em Cristo, você tem que estar em Cristo. O exemplo que o irmão Alessandro usou aqui é interessante sobre o policial, porque vamos lá, se nós formos até o centro da cidade e tivermos num momento ali, num lugar, numa estrada onde é muito movimentada, um policial lá parado e começar a fazer com a mão, acenar para a gente parar, a gente vai parar? Por quê? Porque é uma autoridade acenando para nós parar. A gente para. Se ele estivesse de maneira civil ali, sem o seu traje, sem estar posicionado como um policial, sem sabermos que era um policial, a maioria de nós não pararíamos. Vai saber o que essa pessoa quer de nós. Isso é a mesma coisa no mundo espiritual, irmãos. O diabo quer manter o engano, irmãos. Ele não quer que nós nos posicionemos e ocupemos o nosso lugar e usemos a armadura que o Senhor nos deu, as armas que Ele nos deu, irmãos. A gente precisa entender algo. Lá no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor fala: ai dos habitantes da terra, porque o diabo veio para a terra e sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, o nosso adversário sabe que pouco tempo lhe resta. Vocês lembram da visão de Lucas 10? Jesus viu ele caindo como um raio, ele caindo do seu poder de autoridade, ele já caiu, só que qual que é a estratégia dele? É continuar enganando, mentindo, parecendo que ele é algo que ele não é mais, irmãos. Ele já caiu do seu lugar. E olha só o que foi lido, isso não pode ficar apenas de uma maneira literal, irmãos. Se nós estivermos posicionados, não há enfermidades,
não há mentiras, não há enganos, não há pobreza, não há miséria, não há nada, irmãos, que o diabo possa fazer contra nós. Foi citado a época da pandemia. Há muitas pessoas que até hoje estão apavoradas, com medo de uma nova pandemia. Irmãos, nós temos o nome de Jesus Cristo, irmãos. Aleluia. Nós temos um lugar. As pessoas do mundo não têm, não sabem disso. Você está sabendo agora, se você não sabia. Você tem autoridade legal. Foi de maneira legal que Jesus Cristo conquistou essa autoridade para você. Não foi de maneira injusta. Foi de maneira legal. Não foi através de trapaça como Satanás fez com Adão, irmãos. Foi de maneira legal. Você tem um chamado para viver na autoridade do Senhor Jesus. Nós temos, irmãos, o dever, na verdade, é mais do que um chamado. Nós temos a responsabilidade de vivermos esse propósito em Cristo, de vivermos esse lugar. Aí agora o diabo começa a falar na mente, mas é só para o pastor, mas é só para o apóstolo, mas é só para o evangelista, mas é só para o diácono, é só para o presbítero. Não, irmãos, é para todo filho. É para o filho. Se você é filho, você tem autoridade em Cristo. Se você é filho, você tem o dever de exercer a autoridade. E isso é extraordinário, irmãos. Porque aí nós vamos começar a colocar o diabo no lugar dele, irmãos. Tudo que esse mundo caído, irmãos, tudo que o sistema caído, tudo que o sistema de trevas precisa é que nós venhamos a resplandecer como luz. E como é que a gente faz isso, irmãos? Nos posicionando, ocupando o nosso lugar de direito, irmãos, não nos acovardando. Eu não posso aceitar, irmãos, a condição de ser aquele que está sempre apanhando, de ser o oprimido, de ser o coitadinho, de ser, mas tem que chamar alguém para fazer algo por mim. Não, irmãos, é você que tem que fazer. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Isso precisa sair daqui, precisa ser transformado pela palavra do Senhor. Eu não preciso, é óbvio, irmãos, eu não estou aqui tirando a questão de ministério, autoridades, que nós vamos tratar muito sobre isso, sobre liderança, sobre pastoreio. Meu Deus, irmãos, isso é crucial para um cristão. Mas eu não tenho que contar somente com a fé do outro. Eu preciso ter a minha fé viva, saber quem eu sou e eu ocupar o meu lugar. Imagina só, 3 horas da manhã, o inimigo vai me atacar na minha cama, eu estou lá dormindo, em paz, sossegado, o inimigo vem me atacar, eu ligo para o pastor, eu tenho que chamar o pastor para tudo. Poxa, eu posso resolver. Deus também me autorizou para resolver. Deus me deu legalidade contra o inimigo, irmãos, me deu autoridade. Eu tenho que resolver, irmãos. Eu tenho que expulsar os demônios que me perseguem. Eu tenho que acabar com esses demônios que atacam a minha família. Esses espíritos malditos que vivem querendo perseguir os meus. Eu me levanto e ocupo o meu lugar, irmãos. Eu me levanto e eu me posiciono. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Jesus, é isso que o Senhor espera. Aleluia. E até como já foi mencionado no domingo passado, se esse lugar não foi tomado, ele não vai ficar vago. O inimigo ele vai usar esse lugar, vai se levantar e vai exercer essa autoridade que nós deveríamos estar exercendo. Isso em todos os ambientes, nós vamos ver isso depois mais na frente, mas também podemos já dar o exemplo de uma autoridade de um pai na sua própria casa. Ele precisa exercer a sua autoridade como chefe do lar, como um pai orando pela sua esposa, pelos seus filhos. Se ele não tomar esse lugar, alguém vai tomar esse lugar. Então isso que tem que ficar bem claro e entendido. E aqui o irmão Adilson mencionou a questão, falou novamente da questão ali do policial que nós estamos usando como exemplo. Se nós vemos um policial na rua que não exerce a sua função, automaticamente nós vamos reclamar e vamos fazer alguma coisa. Ou automaticamente o crime vai perceber que os policiais ali não fazem nada, são uns frouxos, e aí a criminalidade vai aumentar e o mal vai aumentar naquela cidade. Então isso nos traz uma reflexão. Muitas vezes as coisas que estão acontecendo no mundo, a grande trevas no mundo, muitas das vezes é porque a igreja e os cristãos não estão exercendo a sua autoridade. Então não adianta nós olharmos e falar, olha como o mal é mal, olha como as trevas é trevas, olha como isso é isso. Muitas das vezes aquilo ali é um reflexo da nossa omissão. É um reflexo de nós olharmos
sabemos e não é para mim, não quero ter responsabilidade. Mas se você é um filho, você é um herdeiro, você tem que herdar, você tem que reinar. Muitas vezes queremos só pegar aqui a primeira frase, eu quero ser filho, porque daí queremos levar só para o ambiente do quê? Da salvação. Eu sou filho, eu estou salvo, pronto. Não preciso fazer mais nada. Mas espera aí, tudo bem, você é filho, você foi salvo, mas você agora está aqui, você agora é um membro, faz parte de um corpo e tem agora algo para você fazer em Cristo Jesus. Então, isso volta tudo aquilo que nós temos falado. Se a gente não faz, se omite, nós estamos prejudicando de alguma maneira o corpo. Né? Estou sobrecarregando talvez outro membro e não estou fazendo a minha função e o corpo está descompassado. Então, todos aqui, todos os membros, desde o menor até o maior, precisam entender que há uma autoridade e precisa ser exercida. Precisa ser crida e estabelecida. Junto da identidade de filho, você tem uma identidade de filho. Essa identidade tem uma autoridade. Aleluia. Essa identidade, as suas roupas, sua roupa de policial espiritual para exercer agora uma autoridade. Deus. Então você precisa vestir a sua farda, pegar a sua arma e exercer a autoridade. Amém? Em Cristo Jesus. A gente vai dar sequência aqui, no nome da autoridade. Mateus 28, versículo 18 e o lado A do 19. É-me dado todo o poder, ou a autoridade no céu e na terra. Aqui Jesus falando, após a ressurreição, ele fala com seus discípulos. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois ele envia os discípulos, que já eram apóstolos, que já eram filhos, para fazerem discípulos. O próprio Jesus disse em Lucas 10, isso é extraordinário. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e sobre toda a força do maligno, irmãos. Toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum, irmãos. Percebam os dois versículos. Jesus, ele recebeu toda a autoridade e ele passa para a igreja toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder para pisar em serpentes e em escorpiões, irmãos. E aqui a gente sabe que são entidades malignas. A gente sabe que o Senhor representou por serpentes e escorpiões, mas ele está falando de demônios, de qualquer tipo de coisa das trevas, irmãos. Foi nos dado poder e autoridade. E olha a promessa, irmãos, olha a promessa. E nada vos fará dano algum. Isso é lindo, irmãos, de ouvir. Isso é lindo, irmãos. Quando eu estou no lugar que o Senhor me chamou para estar, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade. E nada tem autoridade de me fazer mal algum. E Marcos, em meu nome, aqui, olha, ele delegando, irmãos, para a igreja, usar o nome dele, aquilo que eu falei. Quem que usa o nome dele, irmãos? Jesus vai voltar lá da glória como Deus e vai fazer as obras que a igreja tem que fazer em nome dele? Não, irmãos, é nós, é o nosso papel. Estamos entendendo, irmãos, tudo aquilo, os benefícios, o privilégio, o lugar que ele nos chamou, o lugar que ele nos deu, o nome que ele nos deu, mas tudo isso, irmãos, tem um compromisso, nós temos um dever com isso. Não é apenas para mim enriquecer o meu conhecimento teológico. Se fosse para isso, irmãos, faríamos um curso de teologia apenas. O Senhor quer na prática, irmãos, que a gente receba, creia e exerça o nosso posicionamento. É meu e seu dever fazer o quê? Expulsar demônios. Não é Jesus mais que faz isso. Fique bem claro, irmãos, eu vou falar de novo. Não é Jesus que expulsa demônios. É eu e você em nome de Jesus. É eu e você, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, pegar o diabo pela sua cauda e rodar ele e jogar fora. É nós que fazemos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos. É Jesus que vai fazer isso? Não, é a igreja, é eu e você. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, irmãos. Quando nós nos posicionarmos em Cristo. Quando usarmos o nome de Jesus com entendimento, com fé,
com posicionamento no lugar que fomos chamados para estar. Eu me recordo agora, eu gosto de compartilhar as experiências que eu tive. Eu tive um sonho muito maravilhoso um tempo atrás, onde eu estava dentro de uma casa e estava cercada aquela casa de cobras, e eu sei que quando Deus me mostra isso são demônios, e eu estava com uma arma matando as cobras pela janela, cortando a cabeça de várias delas, até que num momento eu levanto junto com a arma, vem a cabeça de uma cobra junto, e vem uma cobra junto e ela pica meu pé. Isso foi muito interessante. No momento em que ela picou meu pé, eu comecei a pensar, poxa, essa é uma cobra perigosa, essa é uma cobra venenosa, agora vai complicar para mim. E dentro de mim, uma palavra começou a falar exatamente isso aqui, ó. Não lhes fará mal algum se beberem alguma coisa mortífera. E também a passagem ali, ó, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E aquilo ficava dentro de mim assim, ó, falando aqui. E eu com a cobra picando meu pé. Cortei a cobra, ficou somente a cabeça no meu pé, e aí alguém no sonho me falou, você tem que ir para o hospital, essa cobra é muito venenosa, é muito perigosa, tu vai morrer. E eu peguei o carro, irmãos, e fui para o hospital, e é até engraçado, porque no sonho eu estava dirigindo, e a cabeça da cobra estava no meu pé. Eu não tinha tirado ela, para que quando eu chegasse lá, os médicos soubessem qual era a cobra, para preparar o antídoto. E eu ali com a cobra, quando eu cheguei no hospital, irmãos, eu lá esperando para ser atendido, algo falou dentro de mim, dano nenhum te fará. E eu já estava umas 2 horas, irmãos, esperando começar a sentir os sintomas daquela picada daquela cobra. Percebam como a gente, irmãos, muitas vezes a estratégia do diabo é nos levar para o campo dos sentidos, irmãos. Eu estava esperando começar a sentir uma dor, esperando começar a sentir algo, até que não aconteceu nada, e eu ali esperando o atendimento, aquela palavra gritando dentro de mim, eu disse, não, eu vou ficar com a palavra. Irmãos, eu me recordo que eu tirei a cabeça da cobra, e eu saí dali, e nada me aconteceu. Eu sei que Deus estava me ensinando algo, está nos ensinando, irmãos. Aleluia. É isso que o Senhor quer que nós aprendamos, irmãos. Que nada, quando Ele diz que nada nos fará dano algum, é disso que Ele está falando. Quando o diabo nos atacar, não vai nos fazer dano algum. O cristão verdadeiro tem autoridade para expulsar demônios e para paralisar as obras do inimigo, visto que o cristão tem um lugar e um nome de vitória e de Satanás de derrota. Então nós não podemos aceitar, irmãos, nós termos um lugar de derrota. Nós andarmos num lugar de derrota. A derrota é para o nosso adversário, irmãos. A derrota é para o nosso inimigo. Para nós é a vitória, irmãos. E é a vitória em Cristo. Nós temos um nome, nós temos um lugar e nós temos uma obra de vitória que foi feita por nós. Foi feita por você. Foi feita por mim. É eu que preciso me posicionar. É eu que preciso crer em nome de Jesus. Aleluia. E novamente olhando aqui o versículo de Lucas 10, né, no qual Cristo está dizendo, eis que vos dou o poder. Então Cristo, da parte dele, ele já deu, né? Mas existe uma diferença entre ele dar e você receber, e você depois de receber, usufruir. Então, da parte de Deus, ele já está declarando, ó, eu vos dou, está dado. Não devemos questionar isso, da parte de Deus ele deu. O que nós precisamos fazer agora? Receber aquilo que foi dado e usar, e praticar, e exercer. Então essa é a nossa função, em nome dele. Amém? E aí, dando continuidade, agora vamos falar de outra coisa muito importante, que de tudo aquilo que já recebemos, olha como somos privilegiados, agora falando do Espírito Santo. Outro ponto muito importante a se considerar é sobre o Espírito Santo, algo vital e essencial para todo cristão. Sem o Espírito Santo não há ministério. O próprio Jesus, que é o nosso exemplo em sua jornada como Filho de Deus, lembrando agora que nós estamos aqui como Filho de Deus, ele aqui na terra só iniciou após o Espírito Santo ter descido e repousado sobre ele. Então o Cristo aqui estava nos dando o exemplo. Ele iniciou o seu ministério, a sua jornada após ser cheio do Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo.
E esse é o entendimento que temos que ter, porque aqui a palavra vai dizer o seguinte, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o que tem que ficar claro para nós? Assim como Cristo ele foi ungido pelo Espírito Santo e realizou seu ministério, agora nós, todo cristão, ele deve ter o desejo, deve crer porque já foi dado o Espírito Santo, deve receber o Espírito Santo, porque entendendo agora que também foi ungido, todo filho de Deus foi ungido, para quê? Para realizar as mesmas obras que Cristo realizou. Então nós fomos ungidos pelo Espírito Santo para quê? Para evangelizar os pobres, para curar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos. Tudo aquilo que Cristo ele fez, nós temos que fazer. E como o irmão Odício mencionou, nós não temos agora ficar esperando o que Cristo irá fazer. Ele já realizou o seu trabalho, está assentado. Trabalho realizado, assentado, está estabelecido, só que agora Ele nos deu essa autoridade para fazermos isso. Então estamos nele, temos um lugar nele, temos um nome da autoridade dele, recebemos do seu Espírito. Tudo que Deus tinha que fazer por nós já está feito de maneira excelente. Ele já fez em todas as áreas, já deu um nome, já nos colocou num lugar, já deu do seu Espírito. E agora com tudo isso, não podemos trazer tudo isso para um ambiente só de comodismo religioso, até mesmo pegar o Espírito Santo e simplesmente colocar ali numa caixinha, só que achar que ele é só ali um choro, uma emoção. Não, é ser ungido para realizar o quê? Realizar uma obra. Ungido da parte de Deus para realizar uma obra. Ungidos da parte de Deus para realizar uma obra. E essa obra é uma obra maravilhosa, anunciar a sua palavra, curar os enfermos, declarar, anunciar, chamar as pessoas para a liberdade, tirar as pessoas das trevas e levar para a luz de Cristo, resplandecer a luz no qual Cristo estabeleceu em nós através do seu Espírito. Então, aqui o Espírito Santo, não podemos tratar ele dentro desse padrão, dessa caixinha. Não, é uma unção, ungidos. Fomos ungidos, você foi ungido para algo. Agora entendendo que Ele enviou do seu Espírito, toda a capacidade Ele nos enviou, Ele nos deu do seu nome. Temos que exercer, temos que fazer pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo, com esse poder, com essa unção do Espírito Santo. Amém? Irmãos, se o irmão quiser passar, pode passar. Eu estava aqui meditando enquanto o irmão Alessandro estava falando. Existe, irmãos, um entendimento fora do Brasil, a gente vê isso nos esportes, é de que o povo brasileiro é um povo muito, muito sentimental. O povo brasileiro é um povo muito sentimental. Eu já vi várias vezes, irmãos, entrevista de esportistas de outras nações, onde eles falam que o povo brasileiro, ele é muito excessivo nos sentimentos. E isso é interessante, irmãos, porque quando a gente questiona o que é ou quem é o Espírito Santo, a primeira coisa que se fala, Consolador. E a imagem que a maioria das pessoas tem do Espírito Santo é que ele apenas é o Consolador. Que ele está ali para que quando eu estou triste, eu estou chorando, ele está me consolando. Não, irmãos. O Espírito Santo é o poder de Deus, irmãos. O Espírito Santo é o consolo, sim, mas não significa que é para mim viver triste. Que é para mim viver chorando, me lamuriando. Irmãos, isso é quem não sabe quem é em Cristo, irmãos. Isso é quem está dentro de um sistema preso para isso. Outra linha que o sistema religioso criou. O Espírito Santo, ele é só para aquele momento que eu estou ali, está tocando aquela música, eu começo a chorar, aí é o Espírito Santo. Não, irmãos, isso é o sentimento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa viva, irmãos. Ele é uma pessoa, irmãos. A gente já ouviu aqui muitas vezes, e tudo que está sendo falado aqui, já fomos muito ministrados, irmãos. O Espírito Santo não é uma pombinha, o Espírito Santo não é apenas um arrepio, ele é uma pessoa, irmãos, que ele veio sim para nos consolar, mas ele veio para nos ensinar também a viver onde temos que viver.
Vocês lembram o que Jesus falou? Eu lhes darei outro como eu, outro igual a mim. E ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu vos disse. Então o Espírito Santo tem uma missão, irmãos. E vocês percebem que muitas vezes inibimos o Espírito Santo de cumprir a missão dele na nossa vida? Porque achamos que ele veio só para nos consolar, só para me abraçar, porque eu sou coitadinho, porque eu preciso do colo. Não, irmãos, o Espírito Santo veio para te empoderar, para te posicionar, para te fazer viver o que as Escrituras falam a seu respeito, irmãos. O Espírito Santo está aqui para isso, irmãos. Um abraço e chorar um pouco, ele faz isso com a gente também. Mas ele não quer que a gente fique nesse ambiente, irmãos. Ele quer que a gente tenha a autoridade que o Senhor nos deu, irmãos. Olha o que foi citado aqui, Pedro e João, entrando na porta formosa, no templo, viram o paralítico, ele pediu uma esmola, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou, levante em nome de Jesus. Quem que empoderou eles para fazer isso, irmãos? O Espírito Santo, irmãos. Por que não fazemos isso também? Porque muitas vezes suprimimos o Espírito Santo. Colocamos ele dentro de um padrão que ele não é, irmãos. Ele é uma pessoa sensível, mas ele é uma pessoa poderosa, que foi colocada em nós para que a gente exerça a nossa vida, o nosso lugar, a nossa parte no corpo, irmãos. Esse poder foi prometido, liberado e cumprido após a sua ressurreição, como registrado no livro de Atos, no dia de Pentecostes. No livro de Atos, capítulo 1, recebereis o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde há um crente, alguém que foi revestido do poder, revestido do Espírito Santo, que está estabelecido no direito e lugar que o Pai concedeu em Jesus e que pratica e honra essa autoridade, será grandemente honrado também, porque ele desfruta de um privilégio, de um lugar muito grandioso, muito glorioso no Senhor, lugar este conquistado por um alto preço. Percebem, irmãos, como quando Jesus prometeu lá no livro de Atos que eles receberiam o poder do Espírito Santo, nós vemos no final de Lucas, Jesus mandando eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Depois ele confirma a promessa no livro de Atos, e em Atos 2 acontece a promessa. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo enche, e percebam que eles não receberam apenas o Espírito Santo como consolador, irmãos. Se fosse apenas um consolador, eles iam ficar lá, Espírito Santo, nós não temos mais Jesus, e o Espírito Santo ali consolando eles tristinhos. Não, irmãos, eles foram cheios de poder. A partir dali começou a igreja cheia de poder. Primeiro o sermão de Pedro, 3.000 convertidos. Curaram o paralítico da Porta Formosa, 5.000 convertidos. Depois Pedro ressuscita uma mulher. Pedro cura Enéas, se eu não me engano. Pedro vai para Cornélio. A palavra do Senhor chega nos gentios também. E começa, irmãos, o poder de Deus fluir na terra, irmãos. Através de pessoas que entenderam quem eram em Cristo, o que Cristo tinha feito, onde Cristo estava, onde eles estavam no Senhor e quem era o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo precisa ser entendido. É Ele que nos capacita, é Ele que vai te ajudar a entender o que está sendo falado, irmãos. Irmãos, não há como um crente viver nada sem o Espírito Santo. Não há como um crente ministrar para ninguém sem o Espírito Santo. Não há como um crente orar sem a ajuda do Espírito Santo. Não há como um crente entender as revelações e grandiosidades da palavra de Deus sem o Espírito Santo. Então o que eu aprendo com isso? Eu preciso ter comunhão com esse Espírito. Eu preciso estar sensível a esse Espírito. Irmãos, nós precisamos sair desse campo racional. O Espírito Santo não trabalha na razão, irmãos. O Espírito Santo ele foi colocado em nós, no nosso espírito.
no nosso espírito, irmãos, não na nossa mente, não nos meus questionamentos. Eu preciso deixar o Espírito Santo, irmãos, ter liberdade para trabalhar na minha vida, para me mover para o lugar que Ele me chamou para estar. Eu tenho que ser inconformado com o lugar que eu estou vivendo. Você precisa estar inconformado. Se você não está vivendo o que você foi chamado para viver, esteja inconformado, irmãos. O que é o contrário de vos conformeis com o sistema desse mundo? Ser inconformado com o sistema desse mundo. A palavra fala em Romanos: sede transformados pela palavra de Deus, não sejam conformados. O mundo é assim mesmo, as trevas são assim mesmo, minha vida é assim mesmo, minha família é assim mesmo. Não, irmãos, seja inconformado. Se conforme apenas com o que Cristo fez por você e com o lugar que Ele te chamou para estar, e seja inconformado com as coisas ao seu redor não terem mudado ainda. É você que tem que mudar, é eu que tenho que mudar. Irmãos, é muito fácil, irmãos, eu chorar, eu reclamar, eu me lamuriar. É o que a razão manda a gente fazer, é o que a carne quer que a gente faça. Mas a minha vida foi difícil, eu não tive um pai, eu perdi a minha mãe. Eu podia ficar nessa lamúria, irmãos, mas eu não quero. Eu quero Jesus, irmãos, eu quero o Espírito Santo, eu quero o poder, eu quero a glória, eu quero a vida, eu quero a comunhão, eu quero as riquezas eternas, eu quero ver transformação, assim como Ele me transformou. Eu quero ver outros transformados, eu quero ver outros avivados, eu quero ver outros irmãos olhando para Jesus, vivendo para Jesus. Esse é o sentimento que a igreja tem que ter. É fácil demais, irmãos, a gente ser dodói, a gente ser mimimi. Eu não consigo, eu não posso, não é para mim. É para você sim, irmãos. Com todo respeito e com muito amor, eu vou falar isso. Pare de aceitar isso. Pare de aceitar o conformismo com a sua condição, com a sua situação. Mas a minha situação não dá. Dá sim. Coloca Jesus aí. Coloca o nome de Jesus aí que dá certo. Mas eu não tenho essa disponibilidade, essa pegada. Tem sim. Pare de falar contra você mesmo. Já tem o diabo para fazer isso. Não seja coadjuvante contra você mesmo. Agora tome posse da palavra. Deus está te chamando para ser uma autoridade. Deus está te chamando para viver como um filho. Deus está te chamando para viver o poder de Deus. Irmãos, isso é tremendo. Eu não posso sair daqui, ou depois de ouvir esse vídeo, essa ministração, a palavra que o Senhor está direcionando, e continuar com a mesma mentalidade, com o mesmo pensamento, com a mesma atitude. Isso é inconcebível, irmãos. Eu não posso, irmãos. Eu não posso. Por que eu não posso? Porque não é onde Cristo quer que eu esteja. Ele está revelando para mim. Eu não estou mais no tempo da ignorância. Eu estou recebendo a palavra revelada do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? E só para finalizar, então, o próprio Jesus diz aqui, né, e ser-me-eis testemunhas. Só que antes de ser testemunha, preciso receber o poder do Espírito Santo. Eu preciso receber, me estabelecer. Aí sim seremos testemunhas. Aí sim poderemos falar com ousadia. Aí sim exerceremos o lugar que o Senhor nos chamou. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então agora eu quero sair por aí fazendo, mas espera aí, antes de você fazer, Cristo Ele já fez algo. Nós precisamos estabelecer aquilo que Cristo Ele já fez, nos deu, aí sim, cheio do Espírito Santo, com esse entendimento, crendo quem somos em Cristo Jesus, onde estamos, aí sim nós seremos testemunhas. Aí será através do nosso falar, da nossa maneira de se comportar, onde estivermos, seremos testemunhas. O Espírito Santo estará lá direcionando, falando, se movendo. Mas primeiro, nós temos uma responsabilidade de estabelecer, de crer, de colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido e recebido da parte do Senhor. Amém? Nós vamos ver, né, nos próximos domingos a questão da missão, mas novamente, primeiro, antes da missão, autoridade, um lugar que nos foi dado. Então isso precisa ser realmente uma verdade, né? Aconselhamos a você, novamente depois, ver os vídeos, meditar, medite, estabeleça, não deixe isso passar. Agora é a hora
Agora é a hora de você estabelecer, agora é a hora de você tomar posse desse lugar, de você realmente ser uma autoridade em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?